Olá, tudo bem? Esse é o quadro Pessoas Reais do canal Empregabilidade Máxima. Hoje eu vou conversar com o Ivan, mais uma pessoa que eu conheci das salas de entrevistas e que virou meu colega. Talvez já tenha sido até o meu candidato, confesso que não me lembro, e hoje é um amigo, a gente tem muitas coisas em comum. E hoje a gente vai contar um pouco da história dele, para mostrar sempre que é possível chegar onde se deseja. Quero que ele traga um pouco de como ele foi construindo a carreira dele, como ele foi construindo a história profissional dele. Ivan, mais uma vez, como é que você está? Muito obrigado pela tua presença. Fala, Edu, tudo bem? Cara, eu tô bem, obrigado pelo convite. É sempre um prazer, uma felicidade vir aqui trocar uma ideia contigo. Então, super energizado hoje para trocar essa ideia com você. Excelente, Ivan. Sei que você faz isso sempre no seu trabalho, já fez isso comigo nos outros podcasts, mas rapidamente, que é o Ivan no mercado de trabalho? Vamos começar a apresentar você para quem ainda não te conhece. Boa. Cara, eu sou o Ivan, eu tenho 34 anos, então eu sou administrador de empresas de formação. Eu tenho MBA em gestão estratégica de pessoas, também tenho mestrado em gestão para competitividade, né, com a linha de pesquisa focada em clima e cultura organizacional. Eu também sou certificado, em coach pessoal e profissional com a linha de psicologia positiva, bastante forte. Então, eu já construí minha carreira, na verdade, em vários mercados, então, apesar de eu ter 34 anos, Edu, eu brinco que eu devo ter 16, 17 anos, metade da minha vida dentro de RH. Eu trabalhei já no mercado de serviços, né, em uma consultoria no desenvolvimento de programas, de sucessão para grandes empresas. Foi quando aí eu falei: "Puxa, RH, tem a ver comigo, eu gosto de trabalhar com gente, é isso aí". Eu acho, inclusive, que da minha turma de administração eu ter sido o único que foi para esse lado de RH. E depois desse tempo que eu fiquei na consultoria, a partir de por RH, eu fui para o varejo, então eu trabalhei no maior grupo varejista, do Brasil, então fiquei por 2 anos e meio, 3 anos, fui para o agronegócio, então mudei de cidade, saí de São Paulo, de onde eu sou original, fui para São José dos Campos, trabalhei durante um tempinho lá. Trabalhei, 9 anos na indústria farmacêutica também, né, e aí trabalhei com foco no Brasil, trabalhei com foco com projetos para América Latina, trabalhei com foco para projetos para o hemisfério sul do mundo. Fui expatriado, morei no México 2 anos, sendo que parte desse tempo eu fiquei trabalhando pela indústria farmacêutica, depois eu assumi uma posição, de diretor de recursos humanos para América Latina, na maior empresa de mobilidade do mundo. E é isso aí. Então acho que essa é a minha curta, longa história. Muito bom. Ivan, onde você nasceu? Você falou que você nasceu aqui em São Paulo, mas em que bairro? Cara, se eu falar da minha infância, assim, eu nasci, e vivi parte da minha vida na região ali da Saúde, da Praça da Árvore, onde eu vivi ali. Depois, na minha adolescência, eu mudei para uma região um pouco mais afastada, né, no Jabaquara, né. Não no Jabaquara, sendo mais preciso, ali num bairro que chama Vila Campestre, onde eu fiquei até enfim, me mudar para São José dos Campos. Então minha adolescência e infância acabaram passando nesses 2 bairros. Ali na Zona Sul, né? É Zona Sul ali, E né? isso ali é Zona Sul, ali. Acho que perto do próximo terminal Jabaquara, um pouco ali mais para dentro. Beleza. Como é que era a sua estrutura familiar? Pai, mãe, vivos ainda? Como é que era isso? Cara, são vivos, graças a Deus, que bom, né. Na verdade, falar da minha família é muito especial para mim, sabe, porque, eu acho que o que eu sou vem deles, principalmente. A história da minha família é bastante, única, porque a minha mãe ela é de Minas Gerais. Eu inclusive não conheço parte da família da minha mãe, porque a minha mãe ela veio tentar a vida em São Paulo, pensa só. Então ela veio aí na adolescência dela tentar a vida, então minha mãe não foi uma pessoa que estudou, então ela estudou depois que ela teve 60 anos, cara. Ela aprendeu, Caramba, assim, a ler, a fazer as coisas, assim, o que é um case de vida muito legal, inclusive. sim. Mas ela tinha presente com ela que ela tinha que os filhos dela estudar, dentro do que ela tinha de leitura de mundo. Então eu acho que é um lado importante. A família do meu pai a família do meu pai é do Nordeste, de uma cidadezinha chamada Sobral, né, mas meu pai já nasceu em São Paulo, eles acabaram se conhecendo, namoraram por uns bons anos, inclusive namoraram 10 anos, né, bastante Caramba. tempo, né. E aí, por fim, eles acabaram se casando, né. Então, a minha família, original, né, tenho meu pai, a minha mãe, eu tenho uma irmã que ela é 4 anos mais velha que eu, e eu. Então acho que essa é a história. E aí eu nasci em São Paulo já, e a minha história acabou acontecendo a partir daí. Ivan, interessante você falar que a sua mãe ela começou a estudar aos 60 anos, porque você é um cara que estuda muito, né? Você sempre teve esse desejo pelo estudo ou foi algo que eventualmente você foi entendendo que era importante?
Cara, Edu, eu acho que eu não sou de uma família rica. Eu acho que esse é um ponto bem importante, né? Então, tudo que eu tive, né, foi fruto de muito esforço. E eu falo pelo esforço que os meus pais fizeram. Meu pai me criou ganhando R$ 1.000 por mês. Então é uma dinâmica, né? Pensa o seguinte, eu e a minha irmã, Ele né? fazia o que da vida, seu pai? Meu pai, ele era representante comercial, acho que é o cargo mais próximo do que eu consigo falar, de uma empresa que fazia propaganda na época para cigarros. Tá. Então ele trabalhava como representante comercial, que na época acho que não tinha tanto essa discussão. Tinha discussão, né? Faz bem, faz mal, como é que faz? Então meu pai ele ganhava R$ 1.000 por mês. Claro que valia muito mais do que é hoje, mas mesmo assim não era um salário alto. Sim. E ele fazia a mágica, né? De como plugar os pontos. Que ele me contava, inclusive, o seguinte, né? Que ele passou 20 anos no cheque especial. E hoje eu entendo o que ele quis dizer. O que é você passar 20 anos no cheque especial, porque ele pegava e fazia, endividava, recebia o salário, não sei o que, pagava e tal. Então, tudo que a gente tinha na minha dinâmica, a gente via de aluguel, né, e tal, muitas coisas. A gente foi ter o primeiro imóvel quando meu pai saiu da empresa, pegou o dinheiro do fundo de garantia e conseguiu comprar um imóvel. Então, que a gente não tinha. Então, isso depois, quando eu já tinha, tipo, 16 anos, eu acho, 15 anos, quando ele conseguiu ter acesso ao primeiro imóvel, em um bairro não tão central de São Paulo. Então, é um bairro que tinha um valor menor, né, o imóvel, e ele conseguiu fazer a compra pelo valor do fundo de garantia. Mas por que eu estou contando isso? Porque, como eu não tinha acesso a muita coisa, e a gente tinha que viver dentro dessa dinâmica de muita gestão de custo, eu entendia que para eu mudar, né, quebrar essa roda, sabe assim, de você poder ter acesso, eu acho que a educação era um caminho importante ali. E os meus pais, ainda que não tivessem tido a maior instrução, eles entendiam que a educação ela era importante. E eles me estimulavam a estudar. Minha irmã também ela se formou, minha irmã se formou por uma faculdade pública, inclusive. Então eles entendiam, eu paguei os meus estudos, mas eles entendiam e estimulavam a importância. E aí eu falei, puxa, eu já tinha, acho que, o gosto em estudar. E aí eu entendia que isso podia transformar a minha vida, então isso era a fome com vontade de comer. E aí eu tinha as condições, com as limitações que a minha família tinha, para eu conseguir estudar. E aí eu fui, sabe assim, estudar. Tanto é que eu não estudei numa faculdade super renomada. Isso é um ponto importante, mas era a faculdade que eu podia pagar, com estágio, eu fazia. Então eu pagava o estágio, ficava com uma bala no bolso, inclusive, vamos lembrar, e fazia a mágica, né? Porque ainda tinha muita xerox na época, né? Então, Sim. basicamente, a conta era a mensalidade, o transporte, a comida e a xerox. Eu não sei, também é outra coisa, né? Porque a matemática eu também não sei como eu me formei. Mas porque o dinheiro, a conta não fechava, entendeu? Porque o valor da mensalidade era próximo do valor que eu recebia de bolsa auxílio como estagiário. Mas as coisas foram dando certo. Então, acho que se eu puder ilustrar, acho que é isso, assim, sabe, Edu? E como que foi esse teu primeiro estágio? Como é que foi o teu começo no mercado de trabalho? Você começou a trabalhar aonde? Cara, eu comecei a trabalhar com 16 anos. Na época que estagiário de ensino médio era mais comum do que é hoje, né? Hoje você pode ter estagiário de ensino médio, mas a lei mudou, então você tem algumas restrições. E aí, o meu primeiro estágio foi nessa consultoria que desenvolvia programas de entrada para empresas. Eu trabalhava numa central de atendimento oferecendo vaga para as pessoas. Então, as pessoas buscavam, ligavam, falavam assim, você tem interesse numa vaga, tal, não sei o que e tal. E eu, com 16 anos, eu estudava de manhã, no ensino médio, me trocava na escola, no ensino médio, pegava o metrô e ia trabalhar no centro da cidade, na República, para poder ir ver, né, ali pela região da Barão de Itapetininga. E foi bem importante, cara, porque primeiro que a partir daquele momento eu comecei a ter acesso a algumas outras coisas que eu não tinha, porque eu comecei a gerar riqueza, né, porque eu trabalhava era remunerado, e eu comecei a ter uma noção de realidade, né, porque e de que o esforço ele podia te levar para um outro lugar, porque essa empresa que eu trabalhei, ela tinha uma característica de contratar muitos jovens. Então você tinha muita cultura diferente, né? Todos brasileiros ali, né? Mas muitas pessoas no mesmo momento de vida e que tinham sonhos, vontades de crescer e que estavam nessa mesma etapa do tipo, vai fazer faculdade, que escolha que você faz, e pessoas com várias condições sociais diferentes, o que era bastante interessante. E aí eu comecei a entender que a realidade que eu vivi, ela também era real de uma boa parte dos outros jovens que estavam ali comigo e que você precisava ter escolhas, né, fazer escolhas, né. Naquele momento, eu tinha 16, 17 anos, o acesso à universidade ele estava começando a se tornar universal.
ele não era universal, como ele é hoje. Hoje você tem acesso a universidades, né? Você pode, tem opções, tem cursos à distância, tem cursos que são semipresenciais. Naquele momento não era. Naquele momento você ainda tinha um mercado que ele era muito viciado em buscar estudantes de determinadas universidades, né? O mercado ele era muito viciado. Você não tinha uma visão de diversidade no sentido de que você poderia ter talento em algo diferente desse pool de universidades, o que tornava tudo muito desafiador. Só que, por outro lado, eu vi o contexto das pessoas que estavam no meu entorno, e essas pessoas não estavam nessas universidades, essas pessoas precisavam trabalhar, essas pessoas precisavam crescer. Essas pessoas, sabe assim? Então, começar a trabalhar foi importante porque me deu esse contexto de mundo e de que eu também tinha um papel de fazer escolhas para eu poder mudar e ter acesso a coisas que eu não tinha. Então, Edu, a minha trajetória começou assim. E de novo, foi muito importante porque me permitiu ter consciência da realidade do Brasil ali, né, da juventude do Brasil naquele momento, e que também tinha uma questão de decisão da minha parte, né, de esforço da minha parte, que podia fazer a diferença para o futuro que eu queria ter. Então isso foi algo bem importante para mim. O que que você traz hoje desse período que você viveu, assim? Você consegue trazer experiência, você consegue, por exemplo, aplicar aprendizados que você teve dessa tua fase para o seu dia de hoje? Cara, eu consigo, Edu. Que eu acho que o grande ponto para mim é você entender que a tua essência, né, de onde você vem, do que você a tua história familiar, a tua ancestralidade, esse tipo de coisa, é um impulsionador para suas decisões. Tem muita gente que muitas vezes não quer falar do seu passado, não quer falar das coisas que viveu, mas essas pessoas precisam refletir e entender que você é produto dessa dinâmica que você teve, não apenas disso, mas que isso contribui um pouco de falar e fala sobre quem é você. E isso te permite fazer escolhas. Se a tua experiência não foi boa dentro do que você imaginava que poderia ter sido, isso também te traz um aprendizado para você buscar um novo caminho. Se essa experiência foi boa, ela pode servir como um combustível para você. Esse é o grande aprendizado que eu tenho, porque eu tento nortear hoje, Edu, as decisões que eu tomo para minha vida em cima desses princípios, das coisas que eu aprendi. Então, eu tento ser uma pessoa simples na essência das coisas que eu sou. Então, para mim, gosto de ter acesso a coisas legais, gosto de poder ir no restaurante legal, gosto de ver, gosto, sem dúvida. Mas isso não necessariamente precisa mudar os valores que eu tenho, as crenças que eu tenho, o tipo de relação, os amigos que eu criei. Você vai adicionando essas coisas, mas essas coisas não podem mudar você. Então, acho que esse é o grande aprendizado que eu trago para a minha vida. E eu tento guiar o meu comportamento através disso, sabe assim? E as minhas crenças a partir disso. Entendi. Ivan, como foi a tua entrada no mundo corporativo? Quando que isso aconteceu? Qual era o contexto? Isso aconteceu, cara, foi o que eu falei, como eu comentei, eu tinha de 15 para 16 anos, eu tinha vontade de começar a trabalhar, porque, de novo, eu tinha uma estrutura familiar que tinha poucos recursos, Aham. né? Eu sabia que eu não ia conseguir estudar, ia ser financiado por ninguém. Eu não tinha tempo de ficar 5 anos em um cursinho para entrar numa universidade pública, porque eu precisava começar a trabalhar, porque eu tinha uma dinâmica familiar também ali que eu ajudava de uma certa maneira. E aí eu comecei a buscar trabalho, mas um trabalho que fizesse sentido com alguma coisa e que eu pudesse aportar valor, né, e aprender. E foi quando eu, buscando essas oportunidades, surgiu uma vaga de estagiário de ensino médio para trabalhar oferecendo essas vagas. Que foi uma experiência legal, porque eu fiquei 4 anos nessa empresa, né, é uma empresa Caramba! pequena, hoje ela não é tão pequena mais, né, eu fiquei como estagiário de ensino médio, ou se eu não me engano, depois, eu não mencionei, mas eu fiz um curso técnico. Acaba não fazendo tanto sentido depois que você faz ensino superior, mas eu também fiz um curso técnico de administração. Então, eu acabei ficando um período como estagiário ali, e depois eu fui efetivado. Só que dentro dessa mesma experiência de aprendizado, Edu, eu entendia que eu precisava de algo mais, eu queria trabalhar em uma organização maior, eu queria ter ganhos maiores, porque, de novo, né, a minha história de vida me remetia a isso, essa escassez, às vezes, de recursos, essa escassez e de poucas possibilidades pelo contexto que eu tinha. E eu era o agente de transformação disso. Então e aquele ambiente, por melhor que ele tivesse sido, eu fui muito feliz naquele ambiente, naquela organização, inclusive, já não me permitia suprir
as ambições que eu tinha. E eu falo ambições não de uma maneira negativa, eu falo ambições no sentido de crescer, né. E aí por isso, eu busquei outras coisas e fui crescendo. Então, voltando à pergunta original, era isso, era entender que eu podia ser um agente de transformação, que eu era um agente de transformação para a minha realidade e para as vontades que eu tinha. E que, eu era capaz de aprender, eu era capaz de fazer as coisas diferentes, eu era jovem, né, quando a gente é jovem a gente tem mais pavio para queimar, né, inclusive no cérebro, e para aprender e tal, então, e eu me valia um pouco disso para poder buscar e gerar essa transformação para minha vida, que acabou acontecendo ao longo do tempo, de uma maneira, né, paulatina, pouco a pouco, mas acabou acontecendo. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é isso. Como é que foi essa transição entre essa empresa, essa que você entrou como estagiário e depois foi efetivado? Aí depois disso você foi para onde? Cara, eu fui para um grande varejista, né. Tá. E aí fui muito feliz nesse grande varejista também, né. Era uma empresa, o varejo tem aquela vibra, né, as coisas têm que acontecer rápido, você não tem aquela estrutura de processo, né, e tal. Mas era uma empresa tão grande, cara, que era tudo muito volume, muita coisa. Eu cuidei da área de supply chain como RH, então eu tinha que dar conta de várias unidades do Brasil inteiro, tinha que viajar, sabe assim. Então, essa transição aconteceu, pensando em crescer, pensando nas oportunidades que essa organização monstruosa poderia me oferecer. E foi uma escolha muito boa, muito feliz que eu fiz, porque, eu fiz esse passo, eu consegui ter uma posição, né, que a gente chama dentro de RH de business partner nessa organização, para atender essa área de supply que era super grande. Eu consegui rodar dentro dessa organização, cuidei das áreas comerciais também, né, eu era bem jovem, assim, inclusive eu deixei a barba nesse período da minha vida, né, porque eu trabalhava com pessoas que eram muito mais velhas do que eu, né, imagina se eu dava serviço como RH para um vice-presidente na época de supply, para um vice-presidente comercial, e de fato eu não tinha a experiência mais vasta, porque eu era uma pessoa em construção, em construção de conhecimento, né, de background, estava aprendendo, eu estava me formando, mas de novo, sempre gostei muito de estudar, então, e de aprender, e isso era um lance legal, né, eu consigo aprender rápido as coisas, então eu conseguia ler, buscar conteúdo fora, para transformar isso em soluções rápidas, né, então eu acabei tendo essa vivência. Então foi muito legal, porque eu consegui viver projetos legais, viver os projetos de supply, viver os projetos de revitalização da área comercial, eu consegui trabalhar na criação de uma área nova lá dentro, que chamava área de atração e retenção, né, que era uma área de talent acquisition, mas também tinha um foco grande em fazer monitoramento de plano de sucessão, estratégia sucessória, que era uma coisa que eu olhava também. Então foi uma experiência legal, porque me deu, né, já nessa altura da minha carreira, conhecimento de RH para além do que eu tinha vivido na empresa anterior. Na empresa anterior eu trabalhava de uma maneira muito segmentada, muito focada, com alguns subsistemas de RH, com determinado nível de complexidade. Quando eu fui para essa empresa, eu comecei a entender todos os subsistemas de RH. Não com a solidez dos processos que depois eu passei a ver dentro de uma indústria, porque o varejo tem características que são próprias, pela velocidade, uma série de coisas, pela própria questão de investimento que o negócio permite fazer dentro da estratégia de RH, mas de uma maneira mais organizada. Eu quero dizer assim, eu conseguia ver os subsistemas todos que eles existiam. E aí depois eu fui ganhando mais robustez, quando depois, por exemplo, eu pulei para uma outra organização. Eu falo pulei, mas eu tive um processo, depois de 2 anos, 3 anos, eu acabei indo para o agro, e eu fui trabalhar dentro de uma fábrica, que é uma realidade totalmente diferente, né, de uma indústria de agribusiness, né, que fazia melhoramento genético e tal, que aí era uma organização que era a Great Place to Work, uma organização que tinha, ela era certificada como uma empresa de boas práticas e tal. E salvo engano, no ano que eu trabalhei, ela ficou em sétimo lugar, eu acho, entre as melhores empresas, sexto ou sétimo lugar, né, nas práticas de gestão. Então, ela tinha uma estrutura de processos muito sólida. Então, sabe assim, eu conseguia ter a sensação do ponto de vista de conhecimento que eu ia adicionando tijolinho, sabe? Eu não tinha nada, estudei na faculdade, fui estagiário ali e tal, aí depois coloquei os tijolinhos, trabalhei simultaneamente com a educação acadêmica na primeira empresa, depois eu consegui pôr os tijolinhos no varejo, depois eu coloquei os tijolinhos no agronegócio, depois eu fiz a mesma coisa com o segmento farmacêutico. E dali eu É, essa é naveguei uma em várias coisas. pergunta, essa é uma pergunta que eu quero te fazer, Ivan. Como é que foi a sua entrada no segmento farmacêutico? Porque é um segmento que todo mundo sabe que não é para qualquer pessoa, né? Você precisa ter um certo preparo e que é um segmento que muitas vezes ele acaba investindo
geralmente em pessoas que já têm experiência com algo relativo a ele, né? Como é que foi essa entrada e como é o segmento farmacêutico? Cara, foi interessante porque, o segmento farmacêutico, ele é um segmento que depende muito de planejamento, né. Então você as ações, né, a própria natureza do negócio exige que você tenha uma estratégia de lançamento de produto de X anos, porque você tem um tema regulatório por trás, você tá falando de fornecer um medicamento que pode impactar uma vida. Então é um segmento muito regulamentado, né, um segmento que tem muitas regulamentações. Então é natural que, isso se traduza para todas as áreas de negócio, porque você tenta diminuir o risco, por conta da natureza de produto e da dinâmica comercial que você tem. Então isso acaba reverberando dentro da área de RH, TI, marketing e tal. E eu não tinha experiência no segmento farma, né. Mas a organização que eu trabalhei, ela vinha num sentido de se propor a transformar a cultura dela. Ela vinha migrando para um lado para tentar ser uma organização mais alinhada com a dinâmica contemporânea do mundo, né, que é uma organização que eventualmente priorizava menos temas hierárquicos e tal, ainda que isso ainda fosse muito presente dentro da organização. Então, dentro dessa proposta, fazia muito sentido ter alguém que não fosse do mercado farmacêutico e que pudesse trazer um olhar um pouco mais disruptivo, mas que tivesse vivido organizações que tenham determinada estrutura. Então imagina só, eu vivi o varejo, que era uma organização muito veloz, muito ágil e tal, né, sem tantos processos. Mas depois eu vivi o segmento agro, que é super processual e com processos robustos de uma empresa que ela era certificada como uma das melhores para se trabalhar. Então essa combinação, do ponto de vista de experiências, passou a ser muito interessante para essa posição. E aí a organização acabou me dando essa possibilidade. Então, eu vivi, na verdade eu trabalhei num grupo de empresas farmacêuticas, né, que tinha várias divisões. E eu acabei entrando em uma dessas divisões, a princípio, né, que eu tive a chance de viver vários projetos ali, trabalhei com transformação de cultura, trabalhei com merge de estruturas, trabalhei com projetos de cisão, separação, que foi muito importante do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, de maneira simultânea em que eu também me especializava. Daí eu fui fazer um MBA, né, enfim, fui adicionar conhecimentos. E sempre também, na paralela, aprendendo idiomas e tal, e tudo mais, né, isso acontecendo. Então, depois eu vivi outras empresas dentro do grupo. Depois eu fui uma divisão de alta especialidade, né, de medicamentos oncológicos eu vivi, né, que exigiam outro nível de habilidade, você tinha que trabalhar de maneira mais profunda, porque tem uma questão de como você lida com o governo, então como eu sou RH para essa estrutura. Então, né, depois eu naveguei numa divisão internacional, respondia para fora, para os Estados Unidos, era o head de RH de uma dessas empresas, sentava no comitê executivo de recursos humanos da divisão do negócio. Depois eu, enfim, fui trabalhar no turnaround de uma divisão de genéricos, né, para fazer um processo ali importante, até eu ser expatriado como head de recursos humanos para no México, né, para uma das empresas dessa indústria farmacêutica. Então, acho que contextualizando, Edu, eu acho que você conseguir colocar em prática a tua agilidade de aprendizado e transformar isso em resultados. Isso foi essencial nos primeiros anos que eu tive na indústria, onde eu me valia do meu background anterior para fazer essa transformação, e depois a minha capacidade de me adaptar a esses diferentes negócios. Isso acabou dando sentido, e acabou, permitindo com que eu contribuísse bastante para essa indústria, né, e ela visse valor, inclusive me promovendo e permitindo que eu navegasse em vários negócios dentro dela. Como que é trabalhar e viver no México, Ivan? Edu, é diferente do Brasil, né, a gente tem que quebrar a máxima de que a América Latina é a mesma coisa, porque ela não é, né, às vezes a gente se ilude, né, não, tudo é América Latina, não é, né. Acho que o primeiro ponto é histórias diferentes, né, quando a gente pensa o Brasil é a maior economia da América Latina, a economia mexicana deve ser 70% da economia brasileira. Posso estar falando uma besteira, mas em termos proporcionais deve ser algo como isso. Mas o México foi colonizado pela Espanha e ele tem uma tradição, as sociedades indígenas eram muito organizadas dentro do México, né, então você tem muitos sítios arqueológicos e tudo isso. Então, eh influencia a dinâmica como a sociedade mexicana foi construída. Ela foi construída a partir de uma outra referência cultural. Isso quer dizer que ainda nós tenhamos similaridades, né, como latinos, nós temos diferenças. São diferenças gritantes? Não posso dizer, posso dizer que são diferenças adequadas para a cultura que cada país tem. E isso exige que uma pessoa, do ponto de vista de RH, que vai ali para ajudar a liderança a ter um, um significado de cultura organizacional que faça sentido com aquela realidade cultural do país, importante. Então, quando eu cheguei ao México,
Eu fui com esse propósito, né, ajudar um processo de transformação, alinhar o comitê de liderança, significar a cultura da organização para aquela dinâmica. Eh, a comida é diferente, a maneira como as pessoas pensam, a eficiência da organização ela é diferente, o que as pessoas valorizam do ponto de vista de trabalho ou não é diferente, a importância do trabalho na vida das pessoas é diferente, a realidade econômica, a desigualdade social ela é diferente do Brasil. Então, esses são elementos sociais e econômicos que você precisa colocar em consideração para você ter uma estratégia de engajamento, para fazer com que a força de trabalho possa se mover em prol de uma estratégia de negócio, dando sentido para o desenvolvimento de cada uma dessas pessoas. Então, no começo foi um choque para mim, né? Do tipo assim, puxa, né? É parecido, mas não é. Mas você tem que ter a habilidade de dar um passo para trás, ser flexível, ouvir mais e conseguir ter iniciativas que façam sentido e que sirvam que aquelas pessoas têm de expectativa. E que o negócio também, né, porque não dá para você falar de estratégia de gestão de pessoas ou de significar cultura organizacional sem falar de estratégia. Se você faz isso, você é irresponsável, né, com o negócio, com as pessoas. Então, eh, isso foi bastante importante. E foi um aprendizado para mim, porque, com essa mudança, Edu, eu fui exposto a uma multiculturalidade que até então não era exposto no Brasil. Eu tive projetos, como eu comentei, que eu trabalhava da América Latina, com a América Latina do Brasil e com o hemisfério sul do mundo. Então eu trabalhava numa empresa global e que já me dava essa visão. No entanto, é muito diferente você estar alocado dentro do país. É muito diferente você respirar a cultura, você respirar os hábitos, você entender, por exemplo, que no México as pessoas vão almoçar 3 horas da tarde, você está morrendo de fome, porque é cultural as pessoas comerem. É diferente você querer tomar um café da manhã simples, com pão e café, e as pessoas comem chilaquiles, que tem um monte de coisa e é pesado. Então, a própria dinâmica da sociedade, ela é diferente. E além disso, né, depois dessa experiência, ela me permitiu conseguir ter uma posição com foco na América Latina. Então eu consegui também expandir essa visão de multiculturalidade indo do México até a Argentina, sendo responsável por aquilo apenas, que eu não era até então. Então, eu acho que esses são os grandes aprendizados e eu acho que são as grandes coisas que eu levo para minha carreira, do ponto de vista de legado e de aprendizado. Interessante você falar sobre legado, sobre aprendizado, que eu quero voltar nisso, tá? Mas hoje, Ivan, deixando claro para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo a gente, hoje, o que você faz e qual é a importância daquilo que você faz para as empresas? Cara, eu acho que eh, a função de recursos humanos, ela é uma função fundamental para a estratégia de negócio. E isso pode parecer óbvio de ser dito, mas isso precisa ser reforçado sempre. Eh, a roupagem que a área de recursos humanos vai ter dentro de uma dinâmica de negócio, ela é uma corresponsabilidade da própria função de recursos humanos e da importância que a equipe de liderança, a presidência e a organização entendem dentro da estratégia central de negócio. Porque eu vou fazer algumas analogias que são básicas, mas que podem significar. Se hoje, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem, uma boa parte do nosso trabalho ele acontece por conta do impacto que as pessoas podem gerar, não é besteira você falar de ter os melhores talentos, você ter as pessoas retidas, as pessoas engajadas, as pessoas sendo remuneradas de uma maneira adequada, as pessoas vendo sentido na cultura, as pessoas se sentindo respeitadas, você tem um ambiente diverso. Isso não é besteira, eu estou falando de contribuições estratégicas a partir da perspectiva de pessoas e de gestão para a consecução da estratégia do negócio. Mas para que a gente consiga chegar nesse ponto de discussão, a organização precisa ter um nível de maturidade, que ele é construído de uma maneira conjunta. Existem vários corresponsáveis nessa jornada e nessa construção. Então, é super importante a gente não perder isso de vista. E é super importante que os profissionais de recursos humanos entendam também essa responsabilidade que eles têm. Se nós, né, e eu me incluo, entendermos que a nossa contribuição ela é limitada a executar apenas, e que a gente não pode adicionar valor por um outro ponto de vista, nós estamos limitando o impacto que a função de RH pode gerar nessa organização, a partir dessas variáveis que eu comentei.
É um pouco louco, cara, uma organização se questionar, porque o nível de engajamento ele é baixo, porque o turnover ele é alto, e porque as pessoas não querem permanecer numa organização, se você não tem uma estratégia de gestão de pessoas que vá além apenas do teu processo de remuneração, por exemplo. Isso chega a ser, é um pouco louco, é um pouco esquizofrênico esse tipo de provocação. Mas nós temos empresas nesse ponto. E como a gente vira esse jogo? A partir do reposicionamento da estratégia de gestão, que é uma corresponsabilidade de toda a equipe de liderança com a função de RH. E a função de RH tem a batuta para trazer essas propostas. Então, de novo, eu estou sendo repetitivo justamente para ilustrar a importância que a função de RH precisa ter. E é claro que se existem organizações que ainda não percebem esse valor e entendem que a função de RH ainda tem um papel transacional apenas, eu posso afirmar que essa organização perde a chance de se beneficiar de inputs de uma estratégia de gestão robusta. Ela perde a oportunidade, mas é uma decisão, é uma escolha de cada comitê de liderança a partir daí. Mas nós, como profissionais de RH, se queremos gerar transformação dentro das organizações, no mercado de trabalho, no futuro do trabalho, a gente precisa ter essa crença clara e entender aonde cada um de nós pode gerar impacto e adicionar valor. Essa é a maneira como eu vejo o RH. Eu acho que essa é a maneira, e é a maneira que eu tento contribuir em todas as empresas que eu trabalho. Muito bom. E voltando à parte do legado, quando você olha para a tua história profissional, você tem 34 anos apenas, ainda é jovem, né? Qual foi o teu maior legado? Ou talvez aquilo que você mais se orgulha que você fez na tua carreira? Cara, eu acho que tem duas coisas que são muito gratificantes para mim. Eu acho que eu consigo convidar as pessoas a pensar de uma maneira diferente em relação aos assuntos de gestão. E as empresas que eu passei, eu consegui fazer isso, especialmente na indústria farmacêutica que eu trabalhei. Eu acho que isso aconteceu porque é onde eu acabei consolidando a minha carreira. Então, o grande legado para mim aí é ajudar, nesse exemplo, uma indústria centenária, a significar a percepção de cultura que ela tem de uma maneira mais realista ao contexto social que ela está inserida. E isso pode ser visto e provado nos indicadores de engajamento, pode ser visto e pode ser provado na redução de turnover, na percepção que as pessoas têm, para além da parte de foundation, né, de remuneração. Então, eu acho que esse é um grande legado. É, e, e um outro legado importante, cara, é isso, é levar os líderes para esse lugar de pensar que quando você fala de gestão, você muitas vezes tem que se propor a desconstruir coisas que você tem em termos de crenças, né? Porque cada pessoa ela é única e cada pessoa ela é produto do ambiente social que ela nasceu, né? Que é a mesma história que a gente começou falando de mim. E quando eu consigo influenciar um líder que tem um impacto grande na organização a pensar diferente e garantir que as pessoas que vão estar com ele, na equipe dele, estarão abaixo de uma agenda propositiva com essa visão inclusiva, de que as pessoas têm fatores contributivos a partir de ser como elas são, e de que elas têm uma corresponsabilidade para construir também as práticas de cultura e de gestão de uma organização, isso eu posso entender como um legado, e eu acho que eu consegui fazer isso em todas as empresas que eu passei, especialmente nessa última indústria farmacêutica, onde eu consolidei a minha carreira. Então, cara, eu diria que esses são os dois grandes legados para mim, e que são as coisas que eu faço que me energizam, para falar a verdade. E você tem algum fracasso retumbante, assim, alguma coisa que você falou, putz, se fosse hoje, teria feito diferente ou isso ainda não aconteceu? Porque uma Ah, hora cara, acontece. sempre tem, né? A gente tem vários, porque, cara, se você se propõe a tentar inovar, né, se você sai desse ponto, você precisa entender que você Uma vai hora dá errar. errado, uma hora dá errado. Não, e na verdade, não é nenhuma hora, bastante, né? Assim, eu digo, mas É. é aquele negócio assim, mas como que você transforma um fracasso em aprendizagem? Né? E, de novo, né, dentro dessa mesma proposta de você ser inovador, você incorre em ter riscos. E, e não é todo momento que é adequado para você trazer também essa agenda de transformação. E às vezes você vai dar murro em ponta de faca, você vai se frustrar. Quando você fala de mudança de cultura, você fala em transformar símbolos, né? Rituais, né? Você fala de rituais, de símbolos. Tem empresas que as empresas amam símbolos e rituais. Elas Sim. amam, porque elas reafirmam algo que elas gostam, que pode ser às vezes o poder, a hierarquia, o status. E imagina só, eu estou dizendo aqui para você que eu sou uma pessoa que não valoriza apenas
poder por poder e por status. Eu não sou uma pessoa, não estou falando que eu sou uma pessoa a favor da anarquia, não é isso. Mas eu estou dizendo que as organizações elas são orgânicas, elas têm uma estrutura por si só. Então eu não preciso ficar afirmando símbolos o tempo inteiro para afirmar que você é o diretor, que eu sou o gerente, que o outro é o presidente e tal. Se uma organização está nesse momento, ela precisa refletir um pouco sobre como ela quer se posicionar no mercado que ela está inserida, em termos de atração de gente, considerando que as novas gerações cada vez menos valorizam isso. Mas por que eu estou te contando isso? Porque eu trazer essa mentalidade, dependendo do momento que você está numa organização, as pessoas vão te interpretar como uma pessoa louca, ou uma pessoa que é a favor da anarquia. Então isso aconteceu na minha carreira também, em alguns momentos. Só que você precisa não desistir, mas você precisa ser resiliente o suficiente para transformar isso em um aprendizado e você conseguir reposicionar a tua estratégia. Porque às vezes, Edu, o caminho para você conduzir um processo de mudança, ele não vai ser linear. Porque o caminho linear, ele é o mais rápido, né? Você vai lá, né? A menor distância entre 2 pontos é uma reta, né? Já diziam. Mas às vezes você vai ter que fazer vários caminhos. Isso aconteceu várias vezes nessa minha jornada. Por isso, e isso inclusive é o que dá sentido para eu falar que eu deixo um legado. Porque esse legado ele veio com muito esforço, com muito murro em ponta de faca. Porque, de novo, por mais que uma organização ela esteja propensa a fazer essa transformação, não quer dizer que todos os líderes estejam propensos. E você precisa entender que isso é um processo de passinho em passinho. E eu vivi isso. Você trouxe uma coisa interessante, que eu penso que é um dos grandes desafios para quem trabalha com líderes, né? Como é que você convence um líder, que geralmente é alguém que tem muita experiência técnica, ou pelo menos tem um poder que valide ele na cadeira como líder? Como é que você convence ele a talvez mudar de ideia? Que tipo de ferramenta que você utiliza para isso? Cara, eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer, como um profissional de RH, uma boa leitura do teu stakeholder. Então você precisa entender o que é valor para ele num processo de tomada de decisão e qual é a personalidade dele. Isso, nós de recursos humanos deveríamos ter um pouco mais essa sensibilidade clara. A partir daí, você precisa estabelecer uma lógica que consiga gerar impacto no processo de decisão dessa pessoa. No geral, quando você posiciona dados são difíceis de ser questionados quando você estabelece eles dentro de uma sequência lógica que tem conexão com uma estratégia. No entanto, trabalhar apenas com dados perde uma variável que é muito importante, que é a sensibilidade em relação à situação. Então você precisa ser capaz, né, um pouco da maneira como eu penso, de você conseguir fundamentar o que você pensa através de informações, através de referências, através de dados, que te permitam contar uma história e te permitam trazer recomendações que não necessariamente vão ser que vão seguir apenas a execução dos dados que você trouxe. Você precisa trazer outras variáveis que vão estar também fundamentadas nas suas impressões, nas conversas que você tem, no contexto, na estratégia e no próprio ambiente político que você está inserido. Essa é uma variável que os números não vão traduzir, que ela é muito importante. Você, como RH, tem que ser capaz de fazer um match disso e trazer uma recomendação, entendendo a personalidade desse líder. Se você conseguir fazer isso de uma maneira consistente, você vai gerar uma relação de confiança com essa pessoa. E aí, a partir disso, o processo de influência ele tende a ser um pouco mais fácil. Porque a confiança ela precisa ser a base disso. Mas até essa pessoa entender que ela pode confiar em você, seja pelas suas competências técnicas, ou seja por qualquer outra coisa, você precisa demonstrar qual é a linha de raciocínio que você utiliza para que que você é uma pessoa responsável pelas recomendações que você faz. Eu digo responsável no sentido de prudência, não apenas de ser accountable por isso. Então, Edu, se eu puder elencar, eu diria, fundamente tua linha de raciocínio, né? Eu acho que de uma maneira clara, estruturada, com informações, né? Segundo entenda a personalidade da pessoa com que você vai lidar, traga recomendações considerando o contexto que você tem para além da análise de dados, entendendo o ambiente político que você está inserido. Existem ambientes que são mais políticos e ambientes que são menos políticos. E você precisa ser capaz, como um líder de RH, de navegar entre isso e trazer uma recomendação que faça sentido para o contexto que você está. Excelente. Ivan, se você pudesse voltar no tempo, que tipo de conselhos você se daria? A minha carreira ela incorreu em tomar algumas decisões, né? E decisões que foram importantes considerando a minha história familiar, né? Que foi uma história de baixo risco, porque você tem pouco recurso, então você prezava muito pelo pouco recurso que você tinha. E eu
acabei mudando um pouco a trajetória da minha família quando eu acabei tomando algumas decisões, né, de financiar os meus estudos e tal. Só que isso me trouxe um custo emocional muito grande naqueles momentos, né, e que hoje, quando eu olho, eu não precisava ter sofrido tanto que eu sofri, quando eu vejo o que eu construí. Então, se pudesse me aconselhar, seria, seja um pouco mais racional nas decisões que você toma, né, considerando hoje o resultado que eu tenho, e continue seguindo pelo propósito que você tem, porque isso vai te fazer responsável pelas decisões que você tomar. Isso pode te levar para um lugar que você não conhece, que era o que eu vivi. Então esse seria o grande conselho para mim, porque eu tomei essas decisões, eu consegui ter bons resultados com elas, mas eu tive custos emocionais nessas decisões que eu tomei. Quando eu saí de um emprego de muita estabilidade, ainda que eu ganhasse pouco e fui para outro, num contexto que ninguém me apoiava porque as pessoas não tinham a referência que isso podia ser sucesso, isso me custa emocionalmente, ter que gerenciar. Quando eu decido mudar de cidade, isso também me custa emocionalmente. Quando eu decido mudar de país, isso me custa emocionalmente. Mas isso tem muito significado quando eu olho a minha biografia, né? E para onde isso me levou. Mas eu não tinha essa visão nos momentos que eu tomei as decisões. Excelente. Ivan, para a gente terminar, tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar que eu não te perguntei? Edu, cara, eu acho que, eu não sei, acho que se eu puder compartilhar para as pessoas que estão ouvindo, que estão vendo a gente, muitas vezes a gente tem dúvida, né, das decisões que a gente deve tomar ou da capacidade que a gente tem, né? Porque às vezes nada ajuda a gente no entorno, assim, o ambiente acaba dizendo que você está fadado a ter um destino pré-determinado. Tem uma frase que eu ouvi uma vez de uma amiga, que ela fala que ela falou assim para mim: quem não tem opção tem destino. E aqui eu não quero entrar na discussão religiosa se destino existe ou se não existe, né? Mas dentro dessa metáfora que eu estou falando, eu não gosto de ter destino, eu gosto de ter opções. Então eu tento buscar alternativas e eu busco e com os recursos que eu tenho. E eu fui estudar, eu fui buscar, eu fui me esforçar, e isso foi abrindo opções para a minha vida para eu poder tomar decisões, que me custaram emocionalmente às vezes, mais do que algumas outras vezes, mas que me levaram para o lugar que eu estou hoje, que é um lugar que eu gosto, né, do ponto de vista de aprendizado, de construção de carreira e tal. Então, acho que a dica que eu posso dar, talvez, para as pessoas, né, uma sugestão considerem isso, por mais que às vezes o ambiente não diga que o negócio está difícil, que a perspectiva não vai rolar, você é capaz de construir a tua própria jornada. Você é capaz, né, de tomar decisões por você. E aí você, às vezes, vai te custar, vai ser um pouco complicado, mas no final você vai ser responsável pelo ônus e pelo bônus dessa decisão. E o risco que você tem, às vezes, pode valer a pena para a ambição, para chegar na ambição do que você ambiciona. Então, acho que essa é a grande dica, baseada até na minha história de vida, na minha biografia. Então, acho que é não tentar, acho que é não desistir e seguir tentando. Excelente, Ivan. Quero agradecer pelo seu tempo. Muito obrigado por você ter compartilhado um pouco da sua vida, um pouco da tua história. A gente vai deixar aqui nos cards o link para, eventualmente, seu LinkedIn, seu Instagram. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu quero só agradecer, é sempre um prazer vir aqui. Do meu lado, eu também fico 100% à disposição. E, Edu, se eu puder fazer aqui um merchandising também, Exatamente, o Merchan, um seu merchan, podcast RH de Boas. Conta para a gente um pouco do isso. que vai ser isso. Isso aí. Então, eu estou começando com um projeto legal, acho que até inspirado nas conversas que a gente teve aqui, Edu, para as pessoas que puderem olhar um pouco do meu perfil, vocês vão ver que tem alguns conteúdos relacionados sobre gestão de pessoas, RH e tal, então a gente decidiu criar um podcast, né, que ele vai, um videocast, na verdade, que a gente também vai trabalhar aí no formato depois de áudio, que a gente vai ter recortes aí falando sobre temas importantes de gestão de pessoas. Então, a ideia é que a gente tem um canal, vai ter um site e tal, eu acho que trazendo um pouco também dessa minha experiência do México, vai ser o RH de Buenas, você falou de boas, mas a gente já deu aquela Desde mexicanizada Buenas, tá também, de bom. Buenas também. Mas a ideia é a gente ter conversas abertas e não formais com pessoas da área de recursos humanos e de gestão para que elas possam trazer esse ponto de vista, né, mais contemporâneo, não tão tradicional dentro de RH, e que consiga retratar um pouco o contexto social, né, e a tendência de futuro para a área de gestão de gente. Então, convido vocês aí, para os que tiverem interesse, a dar uma olhada, e se puderem também seguir, acompanhar, acho que é um projeto que pode também adicionar alguns conteúdos. E também, se quiserem mandar sugestões, são mais que bem-vindas. Já tem data, Ivan?
Edu, a gente está trabalhando, a gente já tem o conteúdo gravado, as coisas já estão aí certinhas, a gente está esperando, né, fazer esse lançamento entre final de junho e julho, ao máximo, vai depender de prazos de edição e tudo mais, mas a gente vai comunicar tudo aí na página, vai ter um vídeo aí de lançamento, tudo aí vai estar bem comunicado. Excelente. Muito obrigado, Ivan, mais uma vez. Fiquem de olho aí, RH de Buenas. Esse foi mais um Pessoas Reais. Até o próximo episódio.